Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um vídeo. Hoje vou bater um papo super bacana com uma convidada super especial que vai falar sobre a sua trajetória empreendedora. Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada Léo pelo convite, pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês. Perfeito. Ó, gente, ela tem uma história maravilhosa, assim, tem tanta coisa que dá para aprender com essa mulher. Então, você que é empreendedora ou está querendo empreender, você não pode deixar de assistir esse vídeo, porque o que ela vai trazer hoje é super enriquecedor. Fernanda, então, muito obrigado por você ter vindo até aqui, a gente poder bater esse papo e você colaborar, porque eu sei da sua história, você já contou para mim. Sim. E eu achei, assim, uma história linda, maravilhosa. Eu sei que tem muitas dores, tem muitas decisões, tem muitos desafios, mas, assim, eu sei que vai contribuir com as pessoas que vão assistir esse vídeo. Primeira coisa, antes de a gente falar tudo, quero que você se apresente, quem é Fernanda, de onde Fernanda é, que depois a gente vai começar a falar essa loucura, entre aspas, que foi você entrar no empreendedorismo. Bom, sou Fernanda Costa, sou mentora de carreira hoje, sou paulistana, tenho uma família gaúcha, tenho um filho chamado Bernardo, mas ele é de 4 patas. Então, filho pet. O filho pet, né? Moro aqui em São Paulo mesmo e sou apaixonada por desenvolver pessoas, por ajudar as pessoas a se encontrarem, a terem clareza dos seus caminhos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Amo café, amo vinho, então um pouco dos meus hobbies aqui pra vocês também, né? Olha, tem que ter também. E aprendi a gostar de musculação, acredita? Olha! Muito bom. Isso é muito bom Eu também. vejo muito isso nos seus stories, sempre na academia. Sempre, né? Tá vendo? E é engraçado como isso, né? A gente tá aqui, né, gravando e falando para as pessoas também, né, que estão nos assistindo, como isso motiva, né? O quanto o nosso dia a dia é uma motivação para alguém, né? A gente nem sabe. Então, isso é um pouquinho da Fernanda aqui. Legal. Fernanda, primeiro, assim, quando você falou, eu descobri, né? Descobri porque a gente se conheceu num grupo e aí a gente começou depois a conversar. Quando falou assim, Fernanda era ex-comissária, não é de bordo, não é comissária? De voo. De voo, não é mais aeromoça, é comissária de voo. Porque assim, é uma profissão linda, maravilhosa. Acho que muitas pessoas gostariam de ser uma comissária para viajar o Brasil, o mundo afora. Eu quero que você me fale para nós assim, primeiro, como você entrou, como que você fez eu estar lá na TAM? Isso. Como é que foi essa entrada? Depois a gente falar como é que você saiu. Sim. Quero entender como é que foi assim. Isso foi uma paixão que você tinha? Foi uma oportunidade? Pega um café, né? Pega um café, pega uma água. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história, né? Não é muito tempo atrás, né? Mas assim, eu sempre fui muito perdida, né, Léo, na carreira. Então, com 17 anos, todo mundo já sabia o que queria na minha escola, na minha sala de profissão e eu não. Né? Então, aí eu tentei fisioterapia, daí eu pensei, acho que eu vou para matemática, daí eu prestei estatística. Falei, acho que é estatística. Quando eu prestei estatística, minha mãe falou, filha, não é por aí, não vou deixar você fazer, porque era em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a federal que eu passei. E aí eu vi que eu gostava da professora e não de matemática. Então já começa por aí. Falei, não é. Então, filha, o que você vai fazer da vida? Minha mãe falou, vai trabalhar. Aí, meu primeiro trabalho, vendas. Fui trabalhar em loja de shopping. Não sabia me comunicar, não sabia falar, não sabia vender. Você lembra qual era a loja? M-Officer. Eu trabalhava M-Officer. E já trazendo aqui, né, para ajudar, né, o nosso público aqui, né, Léo? Então, vendas, né? Olha a importância da gente saber falar, né, sobre a gente, né? Então, foi meu primeiro contato com vendas. Eu era muito tímida, introvertida. Era a pior vendedora da loja do shopping. Começa por aí, antes da gente chegar no aeromoça, né? Então, perfeito. Fiquei em algumas lojas e aí minha mãe falou, filha, mas você não está estudando, o que a gente vai fazer, né? Ela falou, por que você não faz o curso de comissária? Falei, nossa, que legal, mãe. Fui ver o curso de comissária, Léo. Amei, me apaixonei. Fiz o curso, logo que eu terminei o curso, eles começaram as contratações. Eu fui nas entrevistas, fiz as entrevistas, só que a gente estava num período de crise, que foi antes de 2010. O que aconteceu? Congelaram as contratações. E aí eu fiquei esperando o famoso que a gente chama stand-by. E nessa espera, fui trabalhar numa clínica médica como recepcionista de uma doutora, e lá eu pensei, eu acho que eu gosto de design de interiores, eu
acho que eu gosto da área médica, indecisa, você né? entendeu? Gente, o negócio é confuso. Falei, acho que eu gosto disso, perfeito. E aí fiquei nesse stand-by. Vai se identificando aí, Vocês vai estão se vendo? identificando aí. O Vai se identificando. o negócio é mais embaixo aqui, né? Então, perfeito. Eu falei assim, gosto dessas coisas. Aí fiquei de stand-by quase 2 anos. O que é um stand-by? É um congelamento mesmo do seu processo seletivo, né? Por causa da crise que teve na época da aviação. E aí um dia eu tinha um Nokia pequenininho, né? Aqueles Nokias antigos, agora vai falar até a minha idade, né? Nokia antigo. Aquele que só recebia SMS, Exato, a mensagem. A cobrinha que a gente jogava, né? isso aí, muito bom. E aí tocou esse Nokia, né? E falou, Fernanda, tudo bem? É fulana da TAM, você gostaria de retomar o seu processo seletivo? Já faz quase 2 anos, estou te convidando, né? E aí, o que você acha que eu falei, Léo? Que sim ou que não? Sim, né? Óbvio, né? Óbvio, bora, eu ganhava R$700 numa clínica, né? Então você acha que eu não ia, né? Acho que ia ser um pouquinho melhor. Falei, vou. E aí eu fiz todo o processo seletivo de novo, Léo. Só que essa história eu sempre conto para os meus alunos comissários, né? Que eu dou aula até hoje, né? Eu falo assim, no dia que me ligaram, eu não tinha mais a roupa de comissária, eu não tinha o currículo pronto, eu não tinha nada, porque já tinha passado 2 anos, né? Então a importância da gente sempre estar preparado, né? Tava tudo ali, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então saí correndo, imprimi currículo, porque me ligaram 5 da tarde e a entrevista era 8 da manhã. Então, e aí, né? Vai correndo. E aí, fiz todo o processo seletivo novamente, idioma, são várias fases. Na época era e-mail, aquela demora para receber e-mail, 15 dias para receber o resultado. Hoje as pessoas acham que o recrutador não me ligou. Imagina! Já não vai me chamar mais, Como né? que era antigamente? Demorava muito o processo, né? E aí quando, né, realmente passei em todo o processo seletivo, fiz todo esse acompanhamento, veio o meu sim, e aí eu falei, agora vai, né? E aí legal. Entrei na aviação, né? Então eu falo que foi muito um sonho da minha mãe, né? Minha mãe falou, vai, peraí, filha. foi um sonho da sua mãe? Exato. Minha mãe falou, por que você não faz o curso na época, né? Eu falei, ela acho tão lindo as comissárias. E aí quando eu segui isso na época, eu não sabia que eu ia viver algo que ela também gostaria, né? Então foi muito bacana pra mim. E se passaram 10 anos, né, Léo? Então lá eu fiquei mais de 10 anos ali na aviação, né, dentro da carreira. Como é que é o nome da sua mãe? Diana. Dona Diana, por favor, não me interprete mal no que eu vou falar aqui agora. Você acha que acontece muito isso? Assim, não falando, a gente não está criticando a sua mãe. Às vezes vamos falar de você como mulher, né? Muitas filhas às vezes entram em certos mercados de trabalho por causa do que os pais sonhariam. Então, às vezes é o sonho do pai e da mãe. Com certeza. A gente segue o modelo que a gente tem em casa também, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente empreende aqui, nós somos empresários. Então, eu não tenho na minha família, né? Eu tenho alguns primos que são, mas assim, a minha família é de uma família CLT. Meus pais vêm de um mercado de trabalho de mais de 20 anos nas suas empresas, né? Meu pai e minha mãe. Então, é disruptivo fazer o que a gente faz hoje, né? E quando eu segui o que ela falou, eu realmente estava perdida. A gente precisa do direcionamento, né? Os pais estão aí para isso, né? E na época ela me deu, filha, vai para cá, né? E foi lindo, porque assim, foram 10 anos de muita cultura, muito crescimento, amadurecimento. Pude, né, conhecer bastante o mundo, né? Que nem a gente fala. Imagina, você deve ter ido a cada lugar bonito, hein? Fui, viajei. E é legal, assim, de manhã você tá numa cidade, daqui a 2 horas em outra, 15 da tarde tá em outra e dorme em outra. Exato, era bem isso. É muito cansativo, né? Imagina. Eu falo sempre muito para os meus alunos que querem entrar na aviação, né? Ou para quem tem o sonho, né? É muito cansativo por causa dos voos, dos horários, não tem uma rotina, mas tem o bônus, né? Então você viaja bastante, conhece muita gente, não é um trabalho rotineiro, né? Então é bem bacana. Então é linda, a aviação é linda, né? Uma jornada muito bonita. E passa muito rápido, né? E dentro desse processo, assim, eu sou muito grata. Muito grata. Agora me fala uma coisa. 2 que vêm na sua mente, assim. 2 grandes aprendizados que você teve lá dentro. Que você carrega até hoje pra você. Olha. Fala 2 aqui, pode ser 1, 2, 3, assim. Que vem na sua mente, assim. Isso eu aprendi lá na aviação e tô levando pra minha vida, pro que eu faço hoje. Você criar suas oportunidades. Você não esperar os outros, não esperar uma promoção, não esperar nada, você criar por você. E a aviação me ensinou muito a resiliência e inteligência emocional. A gente tinha que ter muita frieza nas emergências, eu já tive diversas emergências e eu era a segurança, eu era o porto seguro ali. Então eu aprendi, né, a gerenciar as minhas emoções, a ser fria, né, gente, eu fico a ter resiliência ali. Você falando isso, Fernanda, eu fico imaginando, senhores passageiros.
A turbina do avião deu Queimou. Queimou. Fiquem tranquilos que vai voltar ao normal. Isso não aconteceu, tá, gente? Não, tô brincando assim. Mas isso é admirável, né? Ter essa inteligência emocional de você estar passando uma crise e não passar isso para a tripulação. Aquela cara de paisagem, né? Tipo, dentro de você deve estar assim, né? Mas que legal. Foram os maiores, assim, né? E teve diversos, né, Léo? Mas, assim, é muito do que eu trouxe pra fora. Que eu falo muito que a gente vive numa bolha lá dentro, né? O mundo da aviação parece uma bolha mesmo. Você vive ali, você convive ali. E quando você sai, né? Que a gente vai falar aqui, né? Num processo, né? De transição, é assustador, né? Pra gente que vive no mundo corporativo, no mundo CLT, naquele pedacinho, né, que a gente fala da vida, né? Só que isso me ajudou para estar aqui fora, né? Me ajudou a ter as forças aqui fora, né? Agora, lindo, maravilhoso. Por que você resolveu falar assim, eu quero romper com isso? Quero sair desse ambiente que... Eu acho que a questão não é só ser da aviação. É muito... Quando você fala assim, trabalho numa grande corporação, uma marca mundial. Sim. E eu quero romper, não quero mais ficar aqui porque eu quero ir para um outro caminho. Muitas pessoas não entendem. Agora eu quero saber de você. O que te deixou inquieta? O que te incomodou? Ou o que te fez decidir? Não quero mais isso, eu quero ir para uma outra jornada. Sim. Aqui, Léo, eu sempre gosto de trazer a importância da gente ter clareza do que a gente quer, né? Eu não tinha. Então, eu fui indo, né? Entrei na aviação. Logo que eu entrei, lembra que eu falei que eu gostava de arte, de design? Me formei em design de interiores com medo de talvez ser mandada embora um dia e não ter o que fazer. Depois me formei em gestão hospitalar e fiz as 2 graduações estando na aviação e nos primeiros 2 anos, logo em seguida, eu já virei líder. Então, eu já ganhei um cargo de liderança jovem. Eu entrei com 23 anos, então eu lá pelos 25, 26 anos eu já virei líder. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, né? Até chegar no cargo mais alto que tem da aviação, que é a comissária examinadora, que faz as avaliações, né? Só que nesse meio tempo, depois de eu ter feito as graduações, eu olhei e falei, também não é isso. Né? Então, não era culpa da empresa, não era culpa da área, não é culpa de nada, era eu, né? E aí eu fui ver que eu nunca tinha me olhado, né? E aí começou o quê? Né? Crises de ansiedade, síndrome do pânico. Muitas pessoas, né, têm aí depressão, né, várias coisas. Eu começou numa crise de ansiedade no voo mesmo, de um médico. Mas isso, desculpa, isso chegou a ser perceptível pelos seus colegas? Não. Ainda mais que eu era líder, né? Então ali, líder, a fortaleza, você já dominava a questão da liderança. Exato. Não deixe transparecer, mas dentro de você... Exato. Mas por dentro ninguém imaginava, né? Que eu tava confusa, né? Mas nunca deixei de atender bem um passageiro, nunca deixei de liderar bem, né? Então, assim, é difícil? É. Mas eu não tava feliz e a culpa não era da empresa, né? A culpa era o que eu queria pra mim. O que eu realmente queria. Eu nunca tinha parado pra olhar. Né? Qual que era a real mesmo a minha missão, né? E nesse processo aí foi que eu falei, não, parou, né? Parou que eu preciso olhar para mim. E aí na época, né, a Latam, que foi a companhia que eu trabalhei, abriu uma vaga para ser essa examinadora, né, essa avaliadora de comissários, um cargo alto que tinha. Eu falei assim, eu vou pegar isso aqui. Por isso que eu falei do maior aprendizado, né? Cria suas oportunidades, né? E vai atrás, né? Não precisa ter medo. Eu falei, não, eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer isso aqui. Eu nem sabia direito o que era, nem tinha ideia. Vai, né? Só vou. O que elas fazem, do que elas vivem, eu não sabia. Falei, eu vou. E ali foi uma vaga em que eu voei menos e eu pude me olhar, né? E ali eu fui fazer um processo realmente de autoconhecimento. Então eu tive uma orientadora profissional, que foi a primeira sessão que eu fiz. Eu falei assim, eu tava fazendo já minha terapia, né, pra me ajudar nessa parte de saúde mental, que é muito importante. E aí ela falou assim, Fernanda, agora é melhor você procurar uma coach, uma mentora de carreira, pra te ajudar no profissional, né? E nesse processo com a coach, na hora que eu fiz uma orientação profissional, ela me mostrou, né? Ela falou assim, olha, aqui tem os caminhos pra você. Então... E aqui, vamos abrir um parênteses. A importância do mentor na vida de qualquer profissional, independente da etapa que ele está, né? Exatamente. Transicionando carreira, está empreendendo, ou está trabalhando como CLT, a importância de ter um mentor ali falando, opa, ajusta aqui, faz isso, não é? Exatamente. Eu sempre tive mentores, né, Léo? E era novo isso pra mim, eu não entendia isso na época, nem sabia o que era. Então foi minha psicóloga que me direcionou mesmo, e essa coach me ajudou muito no início, né? Então fiz essa orientação e ela mostrou as áreas pra mim. Ela falou, Fernanda, você tem total perfil pra área educacional, pra área de desenvolvimento humano, psicologia, de ajudar as pessoas, de ser professora, de ensinar, né? Uma carreira mais acadêmica. Você também tem um pezinho aqui no empreendedorismo, né? De ser empresária. Tem
um viés de liderança. Então, na hora que ela falou isso, eu falei, eu nunca tinha me olhado, né? E aí as pecinhas se encaixam, Léo, porque o que eu fazia quando eu era pequena, que eu não contei aqui pra você, né? Eu dava aula para os meus ursinhos. Gente, isso é inédito, você não sabia. Essa você não sabia. Você botava os ursinhos lá. Colocava os ursinhos, né? Minha mãe, ela tinha, né, na empresa aqueles quadros, né, para escrever, e eu lembro na cama os ursinhos e eu dando aula para eles, né? E eu venho de família de professores, de primos também que seguem essa área. Então, sim, a gente segue muito a nossa família, né? Tem total influência, com certeza. Tem uma influência, e só que você tem que saber se é isso que você quer. Então, eu fui olhar para mim. Eu tenho a influência externa da minha família, mas eu fui olhar pra mim, é isso que eu quero mesmo, né? E ali ficou muito claro, eu falei, eu quero essa área educacional, eu quero ir pra essa área de direcionamento mesmo, de pessoas, estudar o ser humano, né? E aí dentro da Latam mesmo eu comecei a migrar, né? Comecei a dar umas aulas lá, ser instrutora lá mesmo, né? De ajudar as pessoas, né? Dei vários treinamentos lá dentro no sentido de, eu tava estudando muita coisa, Léo, que nem a gente aqui, a gente aprende muita coisa, a gente quer trazer pras pessoas. E eu trazia pra dentro da Latam, falava, olha, fiz um curso de inteligência emocional, olha, fiz isso, traz. E eu comecei a dar aulas lá, assim, e ajudar as pessoas, né? Então, de novo, sempre tem essa frase, cria suas oportunidades, né? Não tem como, é você mesmo, ninguém vai te trazer, toma, Léo. Não vai ter isso, né? E aí, quando você resolveu, de fato, agora eu tô me desligando da TAM, começou a empreender, como é que foi esse? Porque você sai, assim, dia 5, dia 30, dia 1º, tá lá na conta. Era maravilhoso. Tem um plano de saúde, tem isso, tem aquilo. Tem 13º. Tem 13º. Viagem de graça. Tem PLR para algumas empresas. Tem. Aí você agora é empreendedora. Primeiro mês como empreendedora, zero na conta. Zero na conta, sim, não teve recebimento, nem sei qual o cliente ideal, nem sei... Nossa, se eu for horrível. conquistar cliente no próximo mês, como é que foi isso para você? Porque também já é uma outra coisa, é uma sensação totalmente diferente, né? Desafiadora. Sim, nunca foi meu sonho empreender, né? Ser empresária, que nem fala as pessoas, eu tenho um sonho de ter uma empresa. Mentira, pra mim não tive sonho disso, né? Então, quando eu comecei a estudar e atender paralelo as mentorias de carreira, orientação profissional, né? Então, fui testando tudo que eu estava estudando, porque a coach me fez uma orientação e eu comecei a estudar por ali. E aí veio o quê? A nossa linda pandemia, né? Em 2020. E quando veio essa pandemia, eles abriram inicialmente uma licença não remunerada. E aí, Léo, foi ali, né? Eu falei, agora. ou é aqui. Aí eu tive uma outra mentora nessa época também, uma nova mentora. E eu falei pra ela, a gente tem 3 meses pra fazer dar certo a minha saída da Latam. Eu não sei como, eu não sei o que vai ser. Eu tenho 3 meses pra já ter cliente, pra já ter dinheiro, pra poder fazer dar certo. E aí eu me joguei no digital mesmo. Então eu fazia as minhas lives, foi a primeira vez que eu usava Instagram, foi a primeira vez que eu tenho os meus primeiros vídeos, eu não sabia nem falar direito. Tá lá ainda no Instagram? Tem. Depois você vai ter o arroba dela, vocês vão lá olhar esse videozinho. Procura. E é muito legal, assim, porque eu fui com a cara e com a coragem. E aí passou os 3 meses, eu comecei a faturar praticamente o que eu ganhava na Latam. E aí quando eu voltei, aquilo não fazia mais sentido pra mim, né? E todo mundo falou, mas você vai deixar um cargo alto, você ganha bem, você tem suas regalias aqui. E eu falei assim, mas não é mais isso, tá pequeno aqui. Tá pequeno pra mim, porque eu quero, né? Porque eu queria fazer. E aí foi quando essa história eu sempre conto, né? Tinha conversado com a minha mãe já, que eu queria muito sair. E aí foi quando eu sentei com meu pai, né? E falei assim, pai, realmente eles vão abrir a demissão, né? O pedido de demissão voluntária, eles vão abrir. E eu falei pra ele, eu vou pedir as contas de deixar 10 anos, né? Coitado do seu pai. E aí, né? Eu já morava sozinha há muitos anos, mas mesmo assim, né? Fui lá, né? Acho que é isso que a gente tava conversando até um dia, né, Léo? A importância do apoio, né? E eu não precisava mais nada ali, né? E ele falou assim pra mim, filha, eu não concordo, mas eu te apoio. Era o que eu precisava ouvir, né? Então eu falei, opa, tem um apoio. Então, a importância, né, mais um passo aqui, né, para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? O apoio, né? Quem é a sua rede de apoio? Não precisa ser família. Não precisa muitas vezes ser seu marido, né? Quem é a sua rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio que você pode contar, né? E aí foi assim, Léo, daí no dia que eles abriram realmente o pedido de demissão voluntário, eu não esqueço até hoje, isso eu sempre conto. Eu cheguei em casa, era um formulário, né, do Google Forms, pedindo lá pra você colocar a sua aplicação de que você queria sair. E aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu tenho a minha religiosidade, né, a minha crença. Eu peguei um bom vinho, igual Jesus, né, vamos falar assim um pouquinho da minha crença. Peguei o evangelho realmente e fiz assim, bom Deus, é isso aí, eu tô decidida, mas eu preciso da sua ajuda, que isso é um dos meus valores, a espiritualidade é o que guia, né, as minhas decisões. E aí eu abri o evangelho, Léo, na hora que eu abri, tava lá, marcha e atingirás.
encontrarás pedras nos teus passos, daremos a força necessária para tirá-las. Eu falei, então acho que eu tenho a minha resposta, né? Vai ser difícil? Vai. E aí eu chego no ponto que você falou. Eu fiz a transição. Os meus primeiros 6 meses eu vendi muito, porque infelizmente mais de 2.000 comissários foram mandados embora e todo mundo lembrava de quem? A Fernanda, ela era examinadora, agora ela é mentora de carreira, ela pode ajudar. Então, através do meu Instagram, através do meu LinkedIn, que eu sou apaixonada, que você sabe, por essa rede também que nos ajuda, eu bombei por 6 meses. Bombei. Só que depois, Léo, o que acontece depois? Né? O que vem depois, né? Isso que a gente... E agora, porque sim, é legal o que você está falando, porque tudo que você está descrevendo aqui, falando, parece que é uma coisa uma história romântica, linda, assim, né? Claro, porque tem muitas, deve ter tido noites que você chorou, vontade de me arrependi. Eu sei que essa fala com seu pai não foi... Você trouxe um resumo, pai, estou saindo, mas ele deve ter questionado você várias vezes. Fernanda, você tem certeza que você vai fazer isso, minha filha? Você primeiro falou para mim, eu até brinquei com você, falei, imagina seu pai indo dormir e falar com sua mãe, né? Aquela menina, será que ela está tendo comida em casa? Mas assim, essa vida que a gente opta por empreender, não é simplesmente cheguei aqui no empreendedorismo e ponto. Não. Fiz o Instagram, beleza, meus vídeos, já alcancei X clientes, mas peraí, esses clientes, eles são eternos? Daqui a tantos meses eu tenho que ter novos clientes, eu tenho que fazer uma jornada recorrente, né? Sim. Esse crescimento contínuo. Esse que acho que é o grande desafio para o empreendedor, que muitas vezes às vezes acontece que você vai empreender e ocasiona que você, puxa, no primeiro mês, segundo mês, você conseguiu o cliente e falou, poxa, estou no caminho certo. Mas depois, quando estagna, fica estagnado. Perfeito. E aí? Acho que esse é o grande desafio. Então, não sei se foi isso que você encontrou também como objeção. Peraí, e agora? Quais são os próximos passos para que eu entre numa carreira contínua de crescimento, de evolução? Aonde que eu me relaciono em outros grupos? Vou para outra rede social? Vou procurar, sei lá, parcerias? Eu acho que são essas indagações que a gente faz. Sim. Eu aprendi com a roda girando, né? O carro andando. O carro andando e fazendo manutenção, né? Não pode ser uma aeronave fazendo manutenção lá em cima, né? Não pode. Mas lá, o carro em manutenção, né? Então, logo que eu saí, os primeiros meses foram incríveis, só que depois eu fui realmente estudar plano de negócio. Fui estudar vendas, então eu vou trazer aqui 2 pilares principais que qualquer empreendedora que está iniciando precisa: vendas e marketing. Por que desses 2 pilares? Porque se eu não sei vender, tá? O cliente chega para mim, eu não sei vender, ele vai embora. Se eu não tenho marketing, esse cliente não chega para poder vender. Então eu preciso desses 2 pilares principais para a minha empresa andar. E um plano de negócio, clareza. Né? Clareza, o que eu quero para minha empresa, o que eu quero, por mais que eu seja o eu presa, né? O eu presário que a gente brinca, né? Não importa, você é sozinho, mas o que você quer para sua empresa, né? Para onde ela vai, né? Os custos. Então, a gente precisa ter esses 2 pilares principais no início, né? Que foi isso que eu comecei a estudar. Aí tive mais mentores para me ajudar também na época, né? Para a estruturação do meu negócio e errei muito, viu, Léo? Errei. Investi dinheiro onde não devia, perdi muito dinheiro, fui em trocentos mil cursos que não precisava ter ido, masterminds que também não precisava ter ido, coisas que me ajudaram também. Então, de cada lugar, eu consegui muita coisa, um pedacinho de cada coisa, né? Então, a gente tem que olhar também, né? Com todo mundo vai errar, a gente vai desperdiçar, né, um dinheiro, que eu falo que não é desperdício, é investimento, mas olhar com carinho também, tá? Para que eu quero esse conteúdo? Para que eu quero isso daqui? Com certeza. Né? E a prioridade sempre assim, vendas e marketing falando da empresa, tá? Se for falar do empreendedor mesmo, é o comportamento, autoconhecimento. Que foi isso que me ajudou lá atrás a encontrar a transição, a fazer. Então, se o empreendedor não se conhece, não sabe o que ele quer, os valores dele, as missões, né, tudo que quer, o propósito, né, aí fica difícil. E quando você fala de plano de negócio, que é uma coisa fundamental, quando a gente vai falar assim com um empreendedor, ou a gente fala, poxa, vamos fazer um plano de negócio, geralmente ele não foca para isso. Porque ele está mais preocupado do que? Como me dá 3 dicas de eu botar lá no Instagram e que eu já vou bombar e vou crescer. O Instagram, o marketing, ele só coloca você em evidência. Mas não adianta nada. Depois eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo, que a Fernanda me orientou. Não adianta nada você fazer vídeos virais no Instagram se você não tem uma estratégia de venda.
não tem uma estratégia para canalizar a atenção que você está elevando ali das pessoas para você vender. E mais do que isso, eu tenho um infoproduto que quando a primeira aula que eu dou é justamente o que você falou, é ter o autoconhecimento. Eu falo assim, vocês têm que ter a mentalidade empreendedora, entender o mundo que você está entrando. Sim. Resiliência, negociação, tomar não, ser criticado, vão ter reclamação, talvez o colaborador não vai gostar de trabalhar, vai falar mal de você, mal do ambiente, aí você tem que ter esse autoconhecimento. Às vezes ele está falando não é porque você é mal ou não é porque o seu ambiente de trabalho é ruim, às vezes é, mas às vezes você tem que entender que aquela pessoa, ela vive num ambiente de conflito, Sim. que ela só está refletindo ali dentro da empresa, né, algo que ela está só reverberando. E aí, que eu acho que é legal o seu trabalho que você vai falar já, é que para mim o empreendedor, principalmente quando ele tem equipe, Sim. ele tem que entender que ele é um líder também. Ele tem que entender, ele tem que ter esse humano dele para conhecer o time dele, quais são as dores, de onde que eles vêm. Porque se você não tem isso, você só cobra, daqui a pouco a pessoa não consegue dar. Isso faz sentido? Faz, a primeira coisa é a gente se conhecer, né, Léo? A gente entender e, assim, a mentalidade de um empreendedor não é a mesma de um CLT, né? Então, assim, a gente fala muito, hoje tem as pessoas trazendo muito para o mundo corporativo uma mentalidade empreendedora. O que é uma mentalidade empreendedora, né? Aonde eu tenho uma visão do todo, uma visão sistêmica, aonde eu entro mais em ação, aonde eu tenho uma visão mais estratégica, aonde eu saio da minha caixinha, da minha zona de conforto de ir lá, entregar o que foi pedido naquelas horas e ir embora, né? Então, aonde eu crio as minhas próprias oportunidades. Isso é uma mentalidade, né, de empresário, de empreendedor, onde eu vejo oportunidades em vários locais. Aqui nós dois, né, essa união que a gente tem, essa troca, né? Então, isso é uma mentalidade, né, é um mindset que a gente fala, uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade fixa é o famoso Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, né? Vou ficar assim. Eu sou assim, Fernanda. Não é assim, porque eu era introvertida, eu não sabia me comunicar, eu era muito tímida e hoje, né, eu consigo falar aqui com vocês na câmera, eu consigo trazer da minha história, mas por quê? Prática e repetição. Uma coisa que acontece muito, Léo, é que as pessoas não têm paciência com o próprio processo. A partir do momento que eu me comparo com você, Léo, você que tem muito mais anos de jornada como empresário do que eu tenho 4 anos ativa hoje, né? No momento que aqui está sendo gravado, né? 4 anos. Mas eu estava paralelo fazendo um trabalho antes, né? Então, daí uns 6 anos, 7 mais ou menos. Mas 100%, né, empreendendo, eu tenho 4 anos. Então, eu não posso comparar minha jornada com a sua. Eu não posso olhar para o lado e comparar a jornada da fulana do Instagram, que já tem uma loja, que já tem alguma coisa. Eu não posso comparar. É o meu processo. A partir do momento que você olha para o lado, você vai se frustrar. Você vai colocar muita expectativa e isso vai atrapalhar o teu crescimento. Quer se comparar? Compare-se com o seu eu, com você de antes, aonde você estava e aonde você está indo. Porque aí sim você vai ter crescimento. Se eu for olhar, né, outras pessoas, eu não vou crescer. Eu vou só me frustrar. Essa comparação, eu assim, sou super fã do Instagram, uso bastante Instagram, mas uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que traz até uma certa doença mental. Não queira desenvolver seu Instagram sempre copiando. Uma coisa é modelar. Porque fulano de tal foi assim. Isso. Essa comparação faz as pessoas muitas vezes, não consegui o meu vídeo, não desenvolveu, não estou tendo tantos seguidores. Isso é ruim. Sim. Então, acho que você tem que se autoconhecer, buscar esse conhecimento. Aí eu faço o link para falar agora da Fernanda, que ajuda pessoas nessa transição de carreira. Isso. Também é mentora para ajudar não só quem está transicionando de carreira, mas para quem está comandando time. E eu estou aqui falando isso por quê? Porque talvez, eu não sei quando esse vídeo, quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse exato momento eu estou passando um processo de transição de carreira. Sim. Uma mudança que eu tenho feito. E a Fernanda foi uma pessoa que chegou assim para mim e falou algumas coisas no meu pé de ouvido. Meio que queria dar um puxão de orelha. Léo, em outras palavras, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Aí eu fui explicar para ela, falei, ok. E ela tem me orientado, tem me dado algumas orientações, dicas e tal. E eu quero falar assim para você. Primeiro, obrigado pelos toques. E fala do seu trabalho, que é de treinar pessoas, mentorear pessoas. Você ajuda na transição de carreira. Nesses últimos dias que nós estamos aqui falando, não sei qual vai ser a data que a pessoa vai assistir esse vídeo, mas eu falei para você que eu estava fazendo uma transição de carreira, de posicionamento, etc e tal.
E você falou assim, me chamou a atenção, né? Porque, Léo, não estou entendendo nada, não está no seu Instagram, para mim está confuso. E até então, a gente tem tido algumas trocas e eu te agradeço de coração pela sua colaboração, pelas suas orientações. Fala do seu trabalho e já quiser contextualizar o meu caso ou outro, fica à vontade. Como é que funciona o seu trabalho para ajudar essas pessoas que querem transicionar de carreira ou essas pessoas que estão com cargo de liderança ou que são empreendedores que não sabem lidar com o seu time? Sim. Fala do seu trabalho assim, para as pessoas entenderem. Sim. Que é importantíssimo. É muito importantíssimo, porque as dicas que você dá, a gente lá de fora, a gente não consegue perceber. Tem uma visão. Primeira coisa, Léo, é assim, o que é um mentor, tá? É mentoria, né? Mentoria. O que é isso, tá? Mentor é um profissional que já passou por aquilo que você quer chegar. Então, eu só posso ser mentor de alguém, tá? Que eu passei esses desafios. Por exemplo, eu sou mentora de carreira, porque eu desenvolvi toda a minha carreira, eu sou de transição de carreira, porque eu tenho a experiência da transição de carreira, eu sou mentora de liderança também, por quê? Porque eu fui líder mais de 8 anos. Então, eu consigo desenvolver você. O que é um mentor? Eu pegar na sua mão e levar você até onde você quer chegar, te desenvolvendo nesse processo. Isso é um mentor, tá? O que é curso, eu falo, né? Curso, você vai lá, aprende o conteúdo que tá lá, você estuda e você aplica sozinho. O mentor, ele te direciona porque ele passou por onde você tá passando. Por isso que nem você trouxe. Fê, né? Obrigada pelos toques, né? As dicas, né? Que a gente fala nunca quer dica, porque é realmente uma pontuação de, Léo, vai por aqui, que foi o que eu fiz com você. Eu falei, Léo, vai por aqui, né? Isso aqui é melhor. E isso que é um mentor, porque eu passei aonde você passou, né? Como você já passou por coisas que eu passei, você também vai me falar, Fê, por aqui é melhor, né? Então, um mentor, ele faz isso. Então, sempre muito cuidado quando a gente for contratar um profissional, ele tem que ter vivido o que você viveu. Né? Ele tem o que você quer, porque senão não é um mentor. Coach, sim, o coach, ele não precisa passar. O coach, eu posso ser coach de quem eu quiser, porque eu não preciso passar pela história, né? Pelo momento, porque eu tenho as ferramentas para isso. Essa é a grande diferença. Eu, Fernanda, hoje tenho essas mentorias, onde eu desenvolvo desde o seu autoconhecimento até o seu posicionamento, a sua carreira, promoção, recolocação, né? Como você conseguir sua vaga no mercado, como você conseguir sua vaga de liderança, né? Então, essas são a parte de carreira que eu desenvolvo, tá? E aí a gente tem os treinamentos, que é o que eu sou apaixonada, né? Então, que eu saí também para fazer isso. Isso. E eu trago aqui fora, né, um dos maiores know-hows meus, que é de atendimento ao cliente. Então, eu trago atendimento de excelência, atendimento Disney e liderança também. E junto com a minha parceira, né, com a Babi, a gente também traz os treinamentos aí de vendas, na parte de desenvolvimento de pessoas. Então, hoje a gente atende, né, pessoas da parte do mundo corporativo, de desenvolvimento, né, de lideranças, desenvolvimento dos empresários, dos líderes, de atendimento e de vendas. Então, tem todo um leque. Então, aqui eu trago um pouquinho, né, da minha jornada. E para a pessoa você que está nos vendo também, né, é importante ver que o conhecimento que você tem pode ajudar diversas pessoas, né? Então, a sua bagagem vai te ajudar ali também no crescimento. Então, Fê, se uma pessoa, ela tá assim hoje falando, vou fazer o call to action para você, porque é super válido, porque o seu trabalho é espetacular. Então, se uma pessoa está numa situação que ela está em dúvida de se larga o emprego e começa a empreender, resposta rápida. Você é a pessoa que pode ajudar essa pessoa. Que pode ajudar. Da mesma forma que eu vejo muito isso nos empreendedores que têm equipes, principalmente o pessoal que tem equipe e essa equipe tem que vender ou atender com pós-venda. Porque às vezes a venda é online, tá os anúncios, aí chega lá, depois comprou, sempre tem um pós-venda. Isso você também, você com a Ciclos, né? Isso. Vocês podem ajudar os empreendedores a capacitar melhor a equipe, fazer a equipe estar... O quê? É uma linguagem só? É criar uma outra energia, outra forma? Porque quando você fala do jeito Disney, que é o jeito de encantar o cliente... É essa metodologia que vocês levam? Isso. O que é o jeito Disney? Bem breve aqui, né? O Walt Disney, ele trouxe uma cultura que é viva até hoje, né? O que é uma cultura? É uma cultura clara, empresarial, que isso é a importância da gente ter na nossa empresa, mesmo você sendo sozinho, né? De qual que é a minha missão, os meus valores, o que eu quero, onde eu vou chegar. E a cultura Disney é a cultura de excelência, de eu entregar sempre o meu melhor, de eu surpreender o meu cliente, né? E o cliente, para ele, tá sempre em primeiro lugar, né? Então, o que o meu cliente quer? Eu sou obcecado pelo meu cliente, como ele fala, né? Então, é essa cultura que a gente traz de você encantar o teu cliente, ser obcecado por ele e trazer isso com que o seu cliente vire seu fã, de que eu quero o Léo.
Eu quero o tempo todo, eu quero estar com o Léo, não, eu quero estar junto com o Léo, porque onde você for eu vou, Léo. Então é isso que a gente cria, né? E aí a gente tem as estratégias de atendimento, as estratégias de vendas, né? Então é realmente trazer com que essa experiência do cliente dentro da sua empresa, é isso que é importante também, que a gente traz muito da Disney, o mundo Disney, que parece distante, mas não é distante, a gente traz para o seu negócio, você sendo sozinho, né? A gente traz para você também. Perfeito, para a gente encerrar aqui agora, a Fernanda, hoje, no atual estágio que você está, você tem sonhos? Tenho. Você tem um assim que já está, eu quero alcançar esse sonho? Tenho. Qual que é? O meu maior, assim, né, além de hoje de ser empresária, né, de tudo, é a minha carreira acadêmica. Né? Então, assim, é uma carreira mais de mestrado, de doutorado, que eu vou fazer paralela. Então, esse é o meu maior sonho. Essa foi a minha real missão, né? Quando eu saí, assim, eu saí, opa, bora lá! Mas o meu maior sonho é a minha carreira acadêmica, né? Esse falando profissional. Mais pessoal, não sei quando que vai ao ar, né? Casar e ter filho. Esse é o pessoal. Esse legal. é principal mesmo, é construir minha família. E aí depois vem a carreira acadêmica, né? Então, se for falar um pouquinho. Fê, quero te agradecer de coração pela sua entrega. Ó, transição de carreira, treinamento de liderança para a equipe. Vocês vão procurar a Fernanda. Não só isto, se posicionar no LinkedIn. Muito bom. É com a Fernanda. Vai aparecer aqui os contatos dela. Sigam ela. A Fernanda tem muito a entregar. Excelente apresentadora, conduz um ambiente de maravilhosamente, né? E Fê, quero te agradecer, obrigado por você ter colaborado. Te agradeço por estar também me dando aqui, né, as orientações para essa jornada e a gente se vê em breve aí, fazendo outros trabalhos juntos. Vai ser lindo. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos aqui. Contem com a gente, com certeza. Obrigada. Isso aí, pessoal, o nosso bate-papo hoje encerrou. Espero que vocês curtam. Clica aqui, segue esse canal e em breve estaremos com novos vídeos. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então eu quero te pedir também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos quando for divulgado. Também curte e compartilha com outras pessoas e comenta aqui abaixo se você gostou, qual foi a impressão, a consideração que você teve sobre esse vídeo. É claro, me segue também nas minhas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.